Assim como o irmão Wellington, passei uns dias com testado positivo com Covid, fiquei afastado da casa do Senhor. E como é ruim, como é triste ficar afastado da casa do Senhor. E é sobre isso que nós estaremos falando hoje. Abra comigo a sua Bíblia, se coloque de pé por gentileza. E vamos ler o Salmo 42. Eu vou estar lendo na versão NAA, Nova Almeida atualizada. Salmo 42. Enquanto a gente estiver lendo esse salmo, irmãos, veja se não é uma situação que nós nos encontramos hoje. Salmo 42. A gente vai ler ele todo. Diz o seguinte: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e o guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegrias e louvor, multidão em festa. Porque você está abatido, a minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, e a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, das terras do Jordão, no Hermon e no Monte Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunta a Deus, minha rocha: por que te esquecesses de mim? Porque hei de andar eu em lamento sob a opressão dos meus inimigos. Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam e perguntam sem parar: e o seu Deus, onde está? Porque você está abatido, a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Repita comigo essa frase: espera em Deus. Mais uma vez, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém? Pode sentar, irmãos, vou fazer uma oração. Amado Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui está o teu povo, Senhor, o teu povo que tem sede de ti, e nós queremos ouvir a tua palavra. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ô, irmão, você olha para esse irmão aí do lado, bonitinho, bem vestido. Você não conhece a história dele. Você não conhece as aflições que ele passou. Alma batida, angustiada. Mas Deus tem uma resposta para nós hoje à noite. A resposta é de todo salmo, espere em Deus. O salmista, ele começa, e a gente vê ali que ele está desanimado, ele está aflito, angustiado por uma coisa: por ele não poder sair de onde ele está para ir cultuar a Deus, para ir para o templo, para sentir a presença de Deus, como o nosso amado irmão Enésiel falou. A distância dele do Senhor e a presença dos inimigos fazem com que ele clame por ajuda, por socorro, pedindo salvação, pedindo livramento. O que ele quer é o seguinte, que muitos de nós queremos: Senhor, me tira dessa situação que eu estou vivendo. Eu não suporto mais. Me ajuda, Senhor. Me tira. A gente vai ver aqui como o salmista venceu essa, digamos, entre aspas, essa depressão espiritual que ele estava passando, por estar afastado da casa de Deus. Esse salmo, irmãos, ele é você vai ver ali na introdução que ele é um mesquil. O que é isso? É um salmo didático, é um salmo que vai trazer o ensinamento. Como assim?
a gente vai entender, presta atenção, a gente vai entender que em tempos de sofrimentos são tempos de aprendizado. Você está sofrendo? Você está passando tribulação? Você está passando dificuldade? Meu irmão, você está na escola do Senhor. O Senhor quer te ensinar algo com isso que você está passando. Olha como começa o Salmo. Assim como a corça brama pelas correntes das águas, assim anseia a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei, me apresentarei diante da face de Deus. O salmista aqui ele usa um recurso muito comum, que é usar ilustrações, comparações. Qual é a comparação que ele está fazendo? Ele pegou um animal, a corça, e está comparando com ele. Ele está comparando um animal, imagina esse animal, imagina na sua mente, um animal num deserto, sedento por água. Ele está dizendo, assim sou eu em relação a Deus. Como assim? Irmão, o que vai acontecer com essa corça nesse deserto se ela não encontrar água? Ela vai o quê? Irmãos, o que vai acontecer com a gente se a gente não se encontrar com Deus? Se a gente não se alimentar de Deus? Se a gente não beber dessa água da vida? Morreremos, irmãos. Assim como a vida da corça depende dessa água natural, assim a nossa vida, irmãos, depende da nossa água espiritual, o nosso Deus vivo. Quem não conhece a história da água que saiu da rocha, a rocha que foi ferida? Quem é a rocha que foi ferida e saiu água? Cristo Jesus, ferido na cruz do Calvário, e dele, em nós, agora fluem rios de águas vivas. O Espírito Santo. Olha o que acontece. O salmista, ele reconhece a sua necessidade da presença de Deus para viver. Ele reconhece a sua incapacidade de viver longe de Deus. Sem mim, nada podeis fazer. Quem conhece a primeira bem-aventurança? Lá em Mateus 5, qual é a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os... Quem falou? Qual é, Ju? Bem-aventurados os pobres de espírito. Como assim? Eu tenho que ser pobre de espírito? Eu não tenho que ser rico espiritual? Não, irmão, pense. Pobre de espírito é alguém que é humilde, alguém que reconhece a sua carência, reconhece a sua necessidade espiritual, reconhece que sem Deus na vida dele, ele não é nada. Esse é o salmista. Ele reconhece que necessita de Deus. Ao contrário de algumas pessoas que acham que podem fazer tudo sem Deus, né? A gente vê que o salmista ele tem um profundo desejo pela presença, a presença de Deus. Há um grito no coração dele que ele quer Deus mais do que qualquer coisa. Isso é uma verdade na nossa vida? Será que a gente quer Deus mais do que qualquer outra coisa? Será que a gente tem esse anseio por ter essa comunhão com Deus, esse relacionamento? Porque o que a gente vê? O que a gente vê que as pessoas têm buscado? Uma falsa felicidade oferecida pelo pecado. As pessoas elas estão, na maioria das vezes, buscando o prazer do pecado, não a presença de Deus. Elas querem bens de consumo, fama, como é que é o nome quando alguém curte? Querem curtidas, querem seguidores, querem fama. O lema da sociedade de hoje é: se te faz feliz, não é pecado. Assinado Satanás. Esse é o lema de hoje. Se te faz, não tem problema, não. Está te fazendo feliz? Pode fazer. É assim de acordo com a palavra de Deus? Não, meus irmãos. Mas e quando a pessoa vai para a igreja, ela não está buscando a Deus? A gente vê que as pessoas do mundo buscam outras coisas, os prazeres do mundo. Mas as pessoas
que vêm congregar numa igreja, todas elas buscam a Deus? Infelizmente, irmãos, nem sempre. Muitas das vezes, Deus é apenas uma ponte para eles conseguirem o que querem. Quando eles conseguem o que querem, eles vão lá e abandonam Deus. Já consegui o que eu queria. Que nós não sejamos assim. Será que Deus tem sido o objetivo, o nosso alvo, ou uma ponte para a gente conseguir os nossos objetivos egoístas? Irmãos, eu já conheci pessoas assim, ó. Olha, se Deus não me deixar eu rico, próspero, eu vou pegar a Bíblia e vou jogar no lixo. O coração dele estava onde? Estava em Deus? Em fazer a vontade de Deus? Ou em satisfazer o seu ego? Pensa no seguinte, ó, quando a pessoa começa a criticar tudo, ela está insatisfeita com o esposo ou com o marido, insatisfeito com a comida, insatisfeito com o trabalho, com a casa, com a igreja, normalmente ele acha, como diz o filósofo Nietzsche, o inferno são os outros. Ele não consegue enxergar que talvez o problema não esteja nos outros, mas o problema dele esteja numa falta, num problema de relacionamento com Deus. Ele começa a criticar a igreja, o pastor, o marido, a esposa, porque ele não consegue ver que o problema não está nos outros. A insatisfação dele é porque a alma dele não foi preenchida com a presença de Deus. O que pode satisfazer a alma de um homem? Irmãos, absolutamente nada a não ser Deus. Minha esposa Janaína, de vez em quando ela fala sobre uma frase de Dostoiévski, vai dizer que em todo ser humano, em cada um de nós aqui, tem um buraco tão grande que só pode ser preenchido por Deus. Você pode botar o que você quiser ali, trabalho, esposa, filhos, sempre vai ficar um buraco. A única maneira desse buraco ser preenchido é através de Deus. Quem conhece a mulher samaritana? Ela tinha um problema na alma. Ela tinha uma alma insatisfeita. Como eu sei disso? Quantos maridos ela teve? 6. Você já teve 5. E os 6 o que você está com você agora não lhe pertence. Ele teve, então, ela teve 6 maridos. Olha o que pensa na cabeça dela. Ela está namorando um. Ele está com um problema. Vou procurar outro. Está namorando outro. Aí ela vai descartando um. Vai descartando outro. Ela não consegue entender que o problema não está na pessoa do relacionamento. Ela não consegue entender que ela tem um vazio dentro de si. E esse problema na alma dela só vai ser esse vazio na alma da samaritana só é preenchido quando ela encontra um nazareno. Alguém num poço. Quando ela encontra... Ela teve quantos maridos? Deus criou o mundo em 6 dias. No 7º ele... Porque estava perfeito, completo. A samaritana teve quantos maridos? Mas ela encontrou o verdadeiro marido dela lá no poço, o 7º, o que trouxe descanso para a sua alma. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e encontrareis o quê? Descanso, alívio para a sua alma. A samaritana encontrou o verdadeiro marido, Cristo Jesus, o único que pode satisfazer a nossa alma. E aí sim, fluir rios de água viva. Porque o meu povo, olha o que Jeremias diz. Meu povo, ele não está falando de ímpio. O meu povo, crente que vai na igreja. Porque o meu povo fez 2 maldades. Quais foram essas 2 maldades? A mim me deixaram o manancial de águas vivas. E cavaram cisternas e cisternas rotas, que não retêm as águas. O povo de Deus o abandonou, aquele que é a fonte de águas vivas, e criou para si cisternas rotas. O que é cisternas rotas? Eu fui pesquisar, é poço furado. Enche, não enche, está furado, fica sempre vazio. A mesma coisa é uma comparação da nossa alma. Se não for um manancial de água viva, é cisterna rota, e nada vai preencher a sua alma. Poço furado não enche, não satisfaz. Por isso o convite de Jesus. E o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve diga, vem,
E quem tem sede, venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Outra bem-aventurança. Bem-aventurados que têm fome e sede. Por quê? Porque serão saciados. Somente Deus pode saciar a nossa sede. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados. Quem que foi batizado aqui no Espírito Santo? Todos nós fomos batizados em um só Espírito, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Para quê? Para que a gente foi batizado no Espírito Santo? E todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Olha que coisa linda, irmãos. Fomos selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de nós. Mas agora, não fique só nisso. Aceitei Jesus, o Espírito Santo está aqui comigo. Não. Agora nós devemos o quê? Beber. 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 Sede cheios. Não vos embriaguei com vinho onde há contenda. Mas o quê? Enchei-vos do Espírito Santo. Só que tem um problema, eu quero fazer uma ilustração para você ver se você consegue ser cheio ou não do Espírito Santo. Antigamente eles colocavam em vasos de barro água. Se esse vaso ele tiver com a boca virado para a terra, virado para as coisas aqui de baixo, tem como ele ser cheio? Impossível, irmão. Mas se ele for virado para cima, para as coisas do alto, tem como ele ser cheio? A mesma coisa é eu e você. Não tem como você ser cheio do Espírito Santo se você se enche de Netflix, se você se enche de Facebook, se você se enche de Instagram. Calma, vamos para... eu não posso ver isso? Pode, irmão, não tem problema nenhum. O problema é você comparar as horas que você passa nisso e as horas que você passa na presença de Deus. Quanto tempo você passa no Facebook? 3, 4, 5, 3 horas, vamos dizer assim. E lendo a palavra de Deus. Hoje eu li uma mensagem que apareceu para mim, eu li um versículo lá. Olha, compara o quanto tempo você está gastando com as redes sociais e o quanto você está gastando em oração, presença de Deus, comunhão com os irmãos, evangelização. Então o problema não é as redes sociais, irmãos. O problema é a prioridade em relação às coisas de Deus. Amém? Quer ser cheio do Espírito Santo? Seja um vaso voltado com a boca para cima e não com as coisas da terra. E ele pergunta, o salmista, quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Ele quer saber, Senhor, quando é que eu vou voltar a ter a oportunidade de estar lá na congregação, cultuando com os meus irmãos? Ele continua no versículo 3. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, cadê o teu Deus? Ele está clamando, chorando, por causa da situação que ele está passando, enquanto as pessoas, os inimigos, dizem, e aí, Inesiel, que está nessa situação aí, cadê o teu Deus? É, irmã Janaína, por que está passando por isso? Cadê o teu Deus? Você não é crente? Por que está passando por isso? Irmãos, continua chorando. Continua derramando as suas lágrimas diante do Senhor. Como a gente está falando das bem-aventuranças também, misturado aqui, porque bem-aventurados os que choram. Por quê? Porque eles serão consolados. Após a gente permanecer firmes, mesmo diante de zombaria, da morte, diante da opressão do inimigo. Olha, eu quero ler uma passagem do Apocalipse. Vê se vale a pena ficar firme aos pés de Jesus, chorando aos pés dele. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou, quem são? E de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi, o Senhor sabe. Então ele me disse, estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o cordeiro, repare que esse cordeiro não é apenas cordeiro, esse cordeiro também é um pastor, o pastor do Salmo 23. Pois o cordeiro que está no meio do trono os apacentará,
e os guiará para as fontes de água da vida. Nunca mais terão sede. E pode continuar chorando, sabe por quê? E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Vocês serão consolados, irmãos. No presente momento, pode ter tribulação, pode ter ofensa das pessoas, vocês podem ser envergonhados, mas no futuro, quando o nosso Senhor voltar, toda lágrima será enxugada. Vocês serão consolados, mas no presente, constantemente, todo dia seremos atacados, atribulados. E o inimigo, irmãos, ele vai usar palavras. O inimigo vai usar o quê? Palavras para nos atacar. Você sabia que palavras podem matar uma pessoa? Ele diz que palavras podem matar uma pessoa. E o inimigo sabe disso. Olha o que diz os Provérbios. A morte e a vida estão no poder da língua, da palavra. Quem a bem utiliza, come do seu fruto. O inimigo vai usar palavras para atacar você. Você sabia disso? A fé vem pelo e ouvir a fé é baseada na palavra. Mas agora, reparem no seguinte. E a dúvida? Vem por onde? Através da palavra também. Só que da palavra do inimigo. A gente estava conversando esses dias no discipulado. E olha que interessante. Reparem no Salmo 1. Salmo 1 é o segredo da felicidade. Quer ser feliz, quer ser bem-aventurado? Siga esses passos. Bem-aventurado o varão, 3 coisas, que não anda segundo o conselho dos, não se detém no caminho dos, e não se assenta na roda dos. Olha que interessante. Esse salmo, irmãos, ele é progressivo. Repare. Bem-aventurado o varão que não anda. Ele está andando. Só que ele está dizendo para não andar no conselho dos ímpios. Ele está andando. Bem-aventurado o varão que não anda. Não se detém. Detém é parar. E nem se assenta. Está vendo que é uma progressão? Se você der ouvidos à palavra do inimigo. Como assim a palavra do inimigo? A Bíblia diz, sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência o quê? Maligno. Quem que o maligno vai usar? As pessoas que dão lugar para o diabo. A Bíblia diz que o Satanás opera nos filhos da desobediência. Os que são desobedientes são instrumentos de Satanás para atacar você que obedece à palavra de Deus. Então, escute. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não dê ouvido àqueles que não são guiados pela palavra. Dê ouvidos a quem? Os servos de Deus que falam da palavra. Dê ouvido à palavra de Deus. Porque senão o que vai acontecer? Você vai dar ouvido para eles e vai o quê? Vai se deter no caminho dos pecadores. E depois você vai se assentar na roda dos escarnecedores. Quer ver um exemplo disso? Quem conhece a passagem de Gênesis 3? Lá vai falar sobre a queda do homem. Como é que o homem caiu? Lá diz o seguinte. Olha a primeira frase de Satanás, a primeira frase da serpente. Foi assim mesmo que Deus disse? O que ele fez? Ele colocou o quê? Dúvida na palavra de Deus. Grave, a primeira estratégia de Satanás é colocar dúvida na palavra. Se colocar dúvida, o que ele vai fazer em segundo? Eva, não tem problema. Pode comer. Você não vai morrer. Qual é a segunda coisa que ele fez? Ele conta uma mentira para ela cair no pecado. E depois que ela cai no pecado, Apocalipse 12 vai dizer que Satanás se torna o acusador de nossos irmãos. Então, a estratégia que ele usa contigo todo dia, usou hoje. Primeira coisa,
colocou dúvida na palavra. Esse negócio de ser crente, esse negócio de ir para a igreja, esse negócio de obedecer, não pode isso, não pode... É verdade esse negócio? Colocou dúvida no seu coração. Agora, se essa dúvida cair no seu coração, o que você vai fazer? Você vai acreditar numa mentira. E se acreditar numa mentira, vai cair num pecado. E Satanás agora vai poder acusar vocês. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos, nem se detém no caminho dos, nem se assenta na roda dos. O que ele faz então? Antes, medita dia e noite na lei do Senhor. É somente dessa maneira que nós não seremos enganados. A morte e a vida estão no poder da língua. Eu costumo falar uma frase assim, ó. Não mate, não morra. Através da palavra. Como assim? Irmãos, muito cuidado com as nossas palavras, porque com uma palavra você pode matar a sua esposa. Com uma palavra você pode matar o seu filho. Então não mate e não morra. Como assim? Não fale palavras que vão matar as pessoas ao seu redor. E não deixe que palavras que lançaram sobre você venham ficar guardadas no coração e façam com que você sofra. Ficar sofrendo com palavras que foram lançadas sobre você. Como é que eu faço isso? Se você falou palavras de morte para alguém, vá lá e peça. E se alguém te falou uma ofensa, uma palavra que está te matando, o que você faz? Perdoe. Não mate e não morra. Peça perdão e perdoe. Pai, perdoa as palavras que eu falei para minha esposa. Pai, perdoa as palavras que eu falei para o irmão Adailton, para o irmão Ramírez. Perdoa, Pai, assim como eu tenho perdoado as palavras que eles têm falado contra mim. Não mate, não morra. Peça perdão e perdoe. E ele continua ali, o salmista, os inimigos, ele continua questionando a comunhão dele com Deus. Se você é crente, você não deveria estar passando por isso. Por que você está passando por essa situação? Desemprego, doença, problema na família, dificuldade financeira, problema no ministério. Se tu é crente, por que você está passando por isso? Nosso Senhor já passou por algo parecido. Após o batismo, levado ao deserto. Se tu és filho de Deus, por que está passando fome? Transforma essas pedras em pães. Qual foi a resposta do nosso Senhor? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Está escrito. Não deixe a dúvida. Se tu és filho, não deixe a dúvida permear o teu coração. Vá para a fé na palavra. Versículo 4 do Salmo. Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma. E como eu passava com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, e multidão em festa. O que o salmista faz? Ele começa a olhar para o passado, ele se lembra da alegria que era de guiar os fiéis ao templo de Deus. Irmãos, uma coisa muito boa, quando você está passando um problema, uma dificuldade, é você trazer à sua mente momentos felizes. Por exemplo, você está com um problema no casamento. Você vai ficar pensando nos problemas do casamento, tem que resolver, claro. Mas traz à sua memória por que você se uniu a essa pessoa. Poxa, a gente já teve momentos felizes. Vamos tentar agora resgatar esses momentos felizes. Onde é que a gente desandou aqui? Vamos olhar para trás e corrigir. Então, sempre que está passando por algum problema, pensem nos momentos bons que a gente passou. Durante aquele tempo de depressão e de separação de Deus, o salmista relembra o passado, quando seu relacionamento com Deus era bom, e ele regozijava-se, em particular, dos cortejos de adoração em Jerusalém. Nós, irmãos, nós não fomos feitos para ficar sozinhos, porque hoje tem uma moda das pessoas saírem das congregações
que ficarem só congregando em casa, né? Ficando em casa, assistindo vídeos do YouTuber. Não tem problema nenhum assistir pregações de YouTuber. O problema é o seguinte, irmãos. Aquele pastor, pregador do YouTube, ele não tem como pastorear a sua vida. Ele não te conhece, ele não sabe como cuidar de você. Então é muito importante a gente estar em comunhão, em união. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Versículo 5. Porque você está abatida, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. O salmista ele faz o seguinte, ele olha para o presente e ele aponta a resposta para o futuro. Ele faz duas perguntas, tem uma resposta e um resultado. Porque qual é a pergunta? Por que você está abatida, ó minha alma? Primeira pergunta. Por que se perturba dentro de mim? Qual é a resposta? Espera em Deus. Qual é o resultado? Eu ainda o louvarei. Mas esse negócio de esperar em Deus é tão difícil, irmãos. É nada. Porque o salmista fala, espera em Deus. Parece ser fácil. Não, tranquilo, espera em Deus. Mas primeiro, o que é esperar em Deus? Primeiro, é não agir fora da sua... Isso, é não agir na força do seu braço. A gente tem alguns exemplos de pessoas, por exemplo, Abraão e Sara, pessoas que não souberam esperar em Deus, e a gente até faz um trocadilho entre o filho da pressa e o filho da promessa. Ismael e Isaac. A gente sabe o que aconteceu com Ismael e Isaac, é só olhar lá para a briga que tem entre israelitas e palestinos para ver a confusão que deu por causa do filho da pressa, por não saber esperar em Deus. Mas aí ocorre um outro erro. Eu tenho que esperar em Deus? Então eu não vou fazer nada. É isso que a Bíblia está falando? Esperar em Deus é não fazer nada? Não, irmãos, a gente tem que fazer em conformidade com a palavra de Deus. Ou seja, esperar não significa parar, mas sim andar em conformidade da palavra de Deus. Esperar é ficar parado? É andar de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Quem conhece a história de José? Ele tinha uma promessa. Ele ficou parado? Não, ele foi se comportando conforme a palavra de Deus. Ele teve a oportunidade de adulterar. Minha promessa está demorando para fazer, eu vou adulterar. O que ele fez? Não. Ele esperou em Deus. Eu acho muito legal a história de José, porque parece que está dando tudo errado, né? Meu Deus, eu contei meu sonho aqui, um sonho maravilhoso, e cada vez eu estou indo para trás. Cada vez eu estou descendo, agora eu estou de escravo, agora eu estou na prisão. O que é isso? Eu estou indo para trás, Deus. Irmãos, a estratégia de Deus é o seguinte, como se fosse um arco e flecha. Ele pega a flecha, puxa para trás, para perto do peito. Você pensa, Deus, eu não estou aguentando, Calma, filho, calma. Quando você vê, você vai lá e acerta o alvo, o propósito de Deus. Mas antes, ele vai tratar com você, ele vai te puxar. O salmista olha para Deus para acalmar a sua alma inquieta. Eu gosto muito da oração do Pai Nosso. Lá na a primeira parte fala em relação a nós orarmos as coisas de Deus. Santificado seja o teu nome, seja feita, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. O nome de Deus, a vontade de Deus, o reino de Deus. Mas quando a gente vai para a segunda parte da oração, são as nossas necessidades. O pão nosso, o perdão nosso, perdoa as nossas ofensas. E a proteção nossa, livra-nos do mal. E quando você olha essa parte, você vê que cada uma dessas sentenças está num período de tempo. Por exemplo, o pão nosso nos dai, hoje fala do presente. Perdoai as nossas ofensas, ou seja, algo que eu cometi no passado. E livra-nos do aquilo que vai vir lá na frente. O que eu vejo aqui?
eu vejo que cada um de nós tem que pegar todas as nossas necessidades do passado, do presente e do futuro e colocá-las nas mãos de Deus, diante de Deus. Por que tu acha que Pedro fala o seguinte: lançai sobre ele toda a vossa preocupação excessiva com o futuro? Por que ele pode fazer isso? Porque Deus tem cuidado do nosso passado, do nosso presente e vai cuidar também do nosso futuro. Amém? Verso 6, ele continua: sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no Hermon e no Monte Mar. Ele tem um problema. A alma está abatida por estar longe. E a solução é: lembro de ti, como a gente falou. Bem-aventurado o varão que medita dia e noite nas coisas de Deus. Irmãos, Filipenses, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é justo. Se há alguma coisa boa nisso pensai. É muito importante a gente ocupar a mente com coisas boas. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de dormir, por quê? Porque estão ocupando a sua mente com o quê? Com coisas ruins. Verso 7. Um abismo chama outro abismo. Agora, eu fiquei desesperado com isso. Olha o que diz. Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e tuas vagas passaram sobre mim. Eu não sei se você entendeu, mas o salmista está dizendo assim, ó, que Deus tem permitido o servo dele passar por tribulações. Foi Deus que as tuas ondas, a ação de vir aquela circunstância que a gente não acha boa, foi uma permissão de Deus na nossa vida. Quem conhece Oséias 2,14? Eis que a levarei ao... É Deus, não é o diabo que está levando para o deserto. Eis que a atrairei ao deserto. Por quê? Com qual propósito? Para lhe falar ao coração. Se você não estivesse no deserto, se você estivesse lá num paraíso, num jardim florido, provavelmente você não estaria orando quanto ora, lendo quanto lê, vindo na igreja quanto vem. Por isso que muitas vezes há a necessidade de Deus te levar para o deserto, porque somente assim é que você vai dobrar o joelho e vai abrir os ouvidos para ouvir o que Ele tem para falar com você. Eis que atrairia o deserto para lhe falar ao coração. Ele reconhece a mão de Deus, o tratamento de Deus através das circunstâncias. Eu gosto dessa frase aqui que diz o seguinte, que as tribulações, elas são como cães pastores para trazer as suas ovelhas de volta para o redil. As tribulações que Deus coloca na gente são como os cachorros lá dentro. Corre, volta para onde você estava para você não sofrer algo pior. Verso 8. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração de Deus ao Deus da minha vida. Deus tem cuidado da gente. Verso 9. Pergunto a Deus, minha rocha. Não, olha que incrível isso aqui. Pergunto a Deus, minha rocha, por que te esquecesse de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Não sei se vocês viram ali. Ele chama Deus de quê? Minha. E ele está passando por... Ele não entendeu que o fato dele ter a casa dele sobre a rocha não significa que não vai vir vento. Ter a casa sobre a rocha não significa que não vão vir tempestades. Ter a casa sobre a rocha não significa que vão vir problemas sobre a sua vida. Jesus ensinou isso, que existe a casa sobre a rocha e a casa sobre a areia. As duas casas vieram circunstâncias que tentaram destruir a casa. Mas uma desmoronou, mas a outra ficou de pé. Por quê? Qual a diferença? Porque não é só ter Jesus. Ali o texto diz o seguinte: todo aquele que tem Jesus tem a casa sobre a rocha e nenhum mal acontece. É isso? Todo aquele que ouve
as minhas palavras e não faz mais nada, fica tranquilo. É isso? Todo aquele que ouve as minhas palavras e as coloca em... Ouviu a palavra, não praticou, a tua casa está sobre a areia. Mas se você ouviu a palavra de Deus, e está colocando em prática, a sua casa está sobre a rocha. Vai vir a crise financeira, você não vai se abalar. Vai vir uma crise no relacionamento, você não vai se abalar, porque você está cumprindo a palavra de Deus. E Ele é fiel para aqueles que cumprem a palavra de Deus, as suas promessas, as suas bênçãos virem sobre eles. Onde está Deus quando a gente passa por problemas? Foi embora. Não. Ele está no mesmo lugar. Tem um irmão que já faleceu, chamado Abacuque, não sei se vocês conhecem. Ele passou por uma situação muito parecida. Ele olha ao seu redor, só problema. E ele faz duas perguntas. Senhor, até quando? Senhor, por quê? Até quando? Ele quer saber o tempo que vai durar essa prova. Por quê? Ele quer saber o motivo de estar passando aquilo. Deus responde ele? Não. Deus fica em silêncio. Aí passa um tempinho, Deus vai responder a Abacuque. Quem já ouviu aquela frase? Ora que melhora. O Abacuque não foi assim. O Abacuque foi, ora que piora. Abacuque, tá vendo essa situação tá ruim? Vai piorar. Vou mandar Babilônia. Mas como, Deus? Como é que tu vai fazer isso? Ele vai lá, sobe na torre de vigia e quer saber uma resposta de Deus. E em vez de Deus dar uma resposta, Deus dá uma proposta. No capítulo 1, a gente vê Abacuque angustiado, aflito. Senhor, por quê? Até quando? Quando você vai para o capítulo 3. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto. Peraí, Abacuque, o que aconteceu? Você estava angustiado, aflito e agora está cantando, louvando? Por causa da proposta lá no capítulo 2. Abacuque, eu não vou te responder até quando você vai estar passando por isso. Abacuque, eu não vou te responder o motivo de você estar passando por isso. A proposta que eu tenho para ti é a seguinte, Abacuque. O meu justo viverá. O meu justo não vai olhar para as circunstâncias. Meu Deus, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. O meu justo, ele, porque está batido a minha alma, confia e espera em Deus. Amém, meus irmãos? Queria que vocês se colocassem de pé, por gentileza. Porque está abatida a minha alma, porque se perturbas dentro de mim. Espera em Deus. Para terminar, irmãos, vou contar uma ilustração que os irmãos já conhecem, mas não custa reforçar. Os irmãos lembram da história de um náufrago, de um homem que teve o seu barco destruído e conseguiu se salvar numa praia, numa ilha deserta. E ele pegou os seus restos do barco, madeira, alimento, gasolina, tudo aquilo que ele conseguiu salvar dos destroços, e ele fez uma casa, uma cabaninha, para ele sobreviver durante o período que ia passar lá naquela ilha. Então ele faz o seguinte, ele vai dar uma sondada na ilha, para ver se tem água, para ver se tem alimento. E quando ele dá uma sondada na ilha, ele vê que não tem nada. Tudo que ele tem está lá naquela cabaninha, comida, gasolina, madeira, está tudo lá naquela cabana. E daria para uns 30 dias. Quando ele está voltando da praia e ele olha a sua cabana, a cabana está em chamas. E ele fica desesperado. Mas como, Deus?
Você fez eu sobreviver a esse naufrágio para morrer aqui na praia? E ele ali chorando, angustiado. Por que, Deus? Eu não entendo. Porque está batido a tua alma. Porque te perturbas dentro de mim. E ele chorando, e ele angustiado. Voltado para a cabana, olhando ela em chamas, toda a sua esperança indo embora. Quando de repente, ele sente por trás dele uma mão tocando o seu ombro. Lentamente ele se vira. E ele ouve a seguinte voz: levanta, nós viemos te buscar. Era um marinheiro. E ele responde: nós vimos o teu sinal de fumaça. Irmãos, entendam. Você acha que Deus vai fazer de uma maneira, mas Deus vai fazer de uma maneira muito melhor. Ele é especialista em nos surpreender. Você acha que está dando tudo errado, como José, mas calma, ele está preparando o trono. Ele tem um princípio, irmãos: morte e ressurreição. Ele faz com que as coisas fiquem num limite em que o homem não pode fazer mais nada. Aí sim, aí ele vem e traz a solução. Mar Vermelho, saiu do Egito, mas ali o mar está fechado. E agora? Vamos morrer? Não tem mais jeito. Morte. Quando não tem solução mais para o homem, aí sim vem Deus e estende a sua mão. Moisés, e ele abre o Mar Vermelho. Irmãos, por que está batida a tua alma? Por que você está se perturbando dentro de si? A resposta é: espera em Deus. Qual é a resposta? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Amém, irmãos?